Hoje eu estou com uma palavra de Deus, uma palavra de bênção para você. E eu tenho certeza que a tua subida, a tua vinda à casa de Deus, não é em vão não, pessoal. Aliás, nunca é em vão. Deus sempre fala conosco. Toda vez que você vier a um culto, dobre os joelhos antes. Eu gosto de chegar sempre antes na igreja. Dobre os joelhos, fale com Deus, fala, Jesus, usa o pregador. Coloque as palavras certas, que ele seja um canal de bênção, que ele seja a resposta de Deus para a minha vida. Mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu falando com uma irmã esses dias, ela disse, pastor, Deus é maravilhoso. Toda vez que eu venho aqui para o culto, eu peço para Deus na oração, Deus, usa o pastor. Usa o pastor. Usa o pastor para falar. E como Deus usa. Essa semana, quando foi sexta-feira agora, tem um casal que marcou para falar comigo. Esse casal marcou para falar comigo à noite. Pastor, o senhor pode nos atender após o culto? Falei, sim, após a reunião, eu atendo sim. Eu geralmente não gosto de atender as pessoas antes da reunião. Eu não me tome por chato, não. Pastor é muito, sistemático. Não, não é não. Por quê? Irmãos, às vezes você atende uma pessoa antes do culto, aí o que acontece? Aí você está pregando, ela fala, também já contei tudo para o pastor, por isso que ele está falando. Então, eu gosto de atender depois. Depois, até falo, olha, a não sei que for assim, um caso assim muito extremo, aí a gente atende. Mas eu gosto de atender antes, depois da reunião. E esse casal marcou comigo aqui, pastor, o senhor pode nos atender? E eu falei, após a reunião, atendo sim, com todo carinho. E preguei, eles vieram no culto, sentaram aqui, e eu preguei, terminei a reunião e tal. E terminei o culto, eu vi que eles foram embora. Falei, nossa, os irmãos não vieram falar comigo. Aí ele me escreveu, o irmão, o marido, né? Falou, pastor, obrigado pela palavra. Eu, mas você não ia vir falar comigo? Não precisou, pastor. Deus já te usou a tua boca aí, trouxe toda a resposta que eu precisava. Que Deus te abençoe muito. Eu não sei se eles estão me vendo agora, mas Deus não é bom, pessoal, maravilhoso. E eu fiquei muito feliz de ser o quê? Resposta de Deus para a vida daquela família. Eu não sei o problema deles. Eles não me contaram o que eles estavam passando. Só falaram que precisavam de um atendimento. Mas o Espírito Santo que sabe, que conhece, o Deus Todo-Poderoso, que diz em Daniel, que ele conhece o profundo e o escondido. Ele sabe quem está em trevas e com ele mora a luz. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o alfa, ômega, princípio, o fim. Deus, ele é conhecedor. Davi disse, ele sabe do meu levantar, do meu assentar, ele conhece a minha mente. Assim é Deus, pessoal, ele é onipotente, ele é todo poderoso. Eu, como pastor, como homem, como ser humano, irmãos, eu sou limitado. Eu não consigo enxergar no escuro, você também não. Mas Deus enxerga no escuro? Deus enxerga lá na curva. Né? Eu aqui estou olhando aqui para a câmera, né? Aqui de frente à igreja, daqui dá para ver a rua. Aqui tem o pessoal não sabe, mas aqui tem uma porta aqui de vidro. Eu consigo enxergar a rua e consigo ver os carros passando. Mas virou aqui a esquina, porque a igreja é bem de esquina. Né? Como é que chama essa rua aqui? Tenente Belisário. Eu já não consigo ver virando aí, ó. Mas os olhos de Deus enxergam lá na curva, lá no escuro. E eu acho tremenda essa palavra. Ele conhece o profundo e o escondido. Ele sabe quem está em trevas. E com ele mora a luz. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, pessoal. Ele é grande. Ele é um Deus grande. Amém? Já parou para pensar o tamanho de Deus? Já parou para pensar? Qual o tamanho de Deus? Qual o tamanho de Deus? Será que Deus mede 1,90 m? Hein? 1,76 m como eu aqui? Diz que o menino outro dia perguntou para o papai, papai, qual o tamanho de Deus? Que tamanho que Deus é? Aí o papai olhou assim para o céu e estava passando um avião. Falou, está vendo aquele avião? Que tamanho que ele é? Ah, papai, parece pequeno. Daqui. Aí o pai pegou o menino, botou no carro, vamos lá no aeroporto. Levou o menino lá. E aí levou o menino perto de um jumbo. Sabe aqueles aviões jumbo, enorme? Olha aqui esse avião agora. Nossa, pai, enorme. Pois é, esse é o tamanho de Deus. Do tamanho desse jumbo, não, meu filho.
Para Deus é assim, quanto mais perto de Deus você estiver, maior ele vai ser na sua vida. Maior será. E é uma realidade, irmãos. Quanto mais perto de Deus você está, maior ele é na tua vida. Então o meu Deus é grande. O meu Deus é forte. É tremendo, pessoal. A mensagem que eu estou pregando hoje é sobre sabedoria. Sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, não precisamos, pessoal? Precisamos. E precisamos orar para ter sabedoria. No livro de Tiago diz assim, aquele que precisa, não tem sabedoria, ore com fé e peça ao Pai sabedoria, que Ele dará. Te falta sabedoria? Falta, pastor. Então peça a Deus. Olha, nós precisamos de sabedorias o quê? Olha, para comprar, para vender. Sabedoria no casamento, para educar filhos. Sabedoria na família. Precisamos de sabedoria. E nós estamos vendo um dia, como tem gente que falta sabedoria, pessoal. E qual que é a definição de sabedoria? A definição de sabedoria é essa. Eu já li muitos livros, eu já ouvi muitos pastores pregarem sobre sabedoria. Mas um dos livros que eu li uma vez, o autor cristão diz assim, olha, sabedoria é pensar como Deus pensa. Sabedoria é a capacidade que Deus nos dá para resolver problemas difíceis. Você se deparou com um problema difícil? Aí você coça a cabeça, o que eu faço agora? Como é que eu arrumo isso? Como é que eu resolvo isso? E é por isso que nós precisamos do quê? De sabedoria. Sabedoria também tem uma definição. É o uso correto do conhecimento. É a capacidade que Deus nos dá para o quê? Produzir resultados. Mas eu digo que sabedoria não vem de dentro de nós. Sabedoria vem lá do alto. Por quê? Porque Deus é a fonte de toda a sabedoria, pessoal. Deus é a fonte de sabedoria. Alguém pensa assim, olha, existem pessoas inteligentes. Sim, existem. Mas existem pessoas sábias. Se você estudar bastante, ler muito, você vai se tornar uma pessoa inteligente. Mas a sabedoria não. Sabedoria vem de Deus. A sabedoria vem de Deus. E ninguém recebe sabedoria pela idade que tem. Ah, porque eu sou uma pessoa já idosa, sou muito... Não, não é pela idade que tem, pelo cargo que ocupa. Ninguém é sábio, às vezes, porque se formou, pegou um diploma de doutorado aí. Não, irmão, você não é sábio por isso, não. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, fazer uma faculdade, se tornar um doutor. É muito bom isso, pessoal. Mas ninguém se torna sábio porque tem um diploma na parede de doutor, ou pelo cargo que ocupa, ou pela idade que tem. Deus é que dá sabedoria ao homem, pessoal. Então, a melhor definição que eu encontrei sobre sabedoria é essa, é pensar como Deus pensa. O missionário disse que o sábio, eu já ouvi ele falando, o sábio é assim, ele ouve mais, fala menos. Ele ouve por quilômetros e fala por centímetros, pessoal. Até um filósofo aí que diz assim que, né, até o tolo, quando fica caladinho, ele se passa por sábio. Até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio. Mas como é que Deus vê a sabedoria? Você sabe que tem um livro na Bíblia que fala de sabedoria. É o livro de Provérbios. A palavra sabedoria aparece mais de 120 vezes na Bíblia. E Salomão foi o homem mais sábio da face da terra. Segundo a história, escreveu mais de 3.000 provérbios, pessoal. E da onde vem? Provérbios 1:7, põe para mim lá. O temor do Senhor é o quê? É o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Você quer se tornar uma pessoa sábia? Sabedoria começa com temor a Deus. E o que é temor a Deus? É respeitar a palavra. É andar na palavra, é pautar a sua vida na palavra. Não é ter medo de Deus, pessoal. Não. É você respeitar aquilo que a Bíblia diz sim para você, é sim. Mas aquilo que a Bíblia diz não, é não. Então começamos com sabedoria, de que maneira? Com temor. O temor do Senhor. O temor do Senhor. É o princípio do quê?
de toda a sabedoria. Sabedoria começa com o quê? Com temor. Temor. Tenha temor a Deus. E ore a Deus. Deus, põe o teu temor dentro do meu coração. Eu quero temer o Senhor. Eu quero respeitar a tua palavra. Eu quero andar na tua palavra. Quero andar. Mas veja só essa palavra aqui. A mensagem de hoje ela tem um tema. Qual o tema da mensagem? 4 virtudes. 4 qualidades de um sábio. Diga 4 virtudes. Qualidades de um sábio. Provérbios 30, põe para mim lá. Agora sim eu vou começar a pregar. Agora sim eu vou entrar na mensagem. Você que está aí pela nossa TV, fica atento, hein? Deus vai falar com você. Essas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte. Todavia, no verão, prepara a sua comida. Os coelhos são um povo débil. Contudo, onde é que ele faz a sua casa? Na rocha. Os gafanhotos não têm reis. Não têm. Contudo, todos saem em bandos e se repartem, pessoal. A aranha que se segura com as mãos. Alguém tem medo de aranha aí? Aranhazinha? Faz mal a ninguém não, né? Alguém tem medo? Ô, pastor, não tem medo, não, tem nojo. Eu sei que você tem nojo. Tem medo, né? Às vezes tem até uns machos que tem medo de barata, né? Aranha, sapo. Olha lá, a aranha que se pendura com as mãos. Está o quê? Nos palácios do rei. Vamos parar por aqui. Esse provérbio é de Salomão. O homem mais sábio da face da terra depois do Senhor Jesus. Salomão foi aquele homem que é filho de Davi. O pai morre e agora Salomão ele está diante de um povo numeroso, de uma nação. E ele diz a Deus em oração, Deus, eu sou jovem, eu sou inexperiente, eu estou diante de um povo grande aí, e eu preciso de sabedoria para dirigir esse povo. Deus aparece para Salomão em sonho e diz, pede o que queres. E ele pediu, eu quero sabedoria. Deus falou, pediu bem. Você poderia ter pedido a morte dos seus inimigos para ter paz. Você poderia ter pedido riqueza, fama, glória. Nada disso. Você pediu sabedoria. Eu vou te dar até que você não pediu. Então Salomão escreveu vários provérbios na Bíblia. E Salomão aprendia, nos ensina aqui pela palavra, ele aprendia muito com observação. Ele observava a natureza, ele observava os insetos, ele observava os animais. E nessas observações, Salomão diz assim, ó, existem 4 coisas nessa terra. 4 coisas que são pequeninas. E desprovidas do quê? De força. Não tem força, não tem aquela potência, mas são muito sábias. E nós temos que aprender com elas. O que, Salomão? Ele diz, a formiga. Observem as formigas. A formiga é sábia. Por que a formiga é sábia? Porque a formiga trabalha no verão. E formiga é trabalhadeira, não é? Ela já tem um nome, algumas lá, de operárias. Elas trabalham o verão todo. Para que quando o inverno chegar, ela fica tranquila. Ela está com o mantimento estocado. Ela está sossegada. E é por isso que ela trabalha todo o verão. E nós aprendemos com a formiga por quê? Porque verão é tempo bom. Tempo bom. Quem sabe você está vivendo um tempo bom na tua vida. Quem sabe você está vivendo um tempo bom no casamento, na saúde, nas finanças. Pastor, estou vivendo um tempo que eu vou te falar, pastor. Pastor, está tudo bem na minha vida. Ó, se melhorar, estraga. Não, vai virar festa. Estou vivendo um tempo maravilhoso na minha vida. Mas sabe o que eu aprendo? Tem muita gente que quando está vivendo um tempo bom, começa a se acomodar. E se acomoda. E para de buscar Deus, para de orar, de vir à igreja. E começa a entrar num comodismo. Isso não é bom, pessoal.
Sabe por quê? A formiga, quando o tempo está bom, ela está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. Porque ela sabe que o inverno vai chegar. E na nossa vida é assim, a gente às vezes passa por fases, estações, por momentos difíceis. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, não há? Existe tempo de sorrir e de chorar. Quem já passou um tempo de choro, de luta aí na tua vida, de batalha? Quem sabe você está passando um tempo assim. A Bíblia diz, tem tempo de guerra, não tem? Aquele tempo que você tem que levantar e orar e clamar a Deus. É guerra mesmo, pessoal. Mas a Bíblia diz que existe tempo do quê? De paz. A Bíblia diz, há tempo de abraçar. Existe tempo de se afastar. Então existe tempo para todas as coisas. E que tempo você está vivendo? Pastor, estou vivendo um tempo bom, glória a Deus. Então por que você não aproveita esse tempo bom que você está vivendo e comece a buscar mais a Deus e melhore a sua comunhão com Deus e se envolva mais com Deus, porque daqui a pouquinho o tempo pode mudar. Você vê que semana passada, como que o tempo mudou? Hoje está um calor lá fora, não está? Acordamos com calor, com sol hoje, não foi? Gente, e está ligado o ar aqui, senão a gente ficava insuportável a gente ficar aqui. Mas semana passada não choveu? Segunda-feira, domingo passado, não estava chovendo? Não fez um friozinho também? Eu lembro que eu terminei o culto aqui, saí ali fora para você botar uma blusinha. Estava frio, pessoal. Quer dizer, e aí de repente ficou, acho que até quarta o tempo mudou e veio o sol. E agora o tempo está bom lá fora, está calor. O tempo muda. Na nossa vida é igual. De repente está tudo bem, o tempo muda. Vem o inverno na nossa vida. Um tempo difícil, um tempo de luta. E é por isso que você tem que estar bem na fé. Porque se você não estiver bem na fé, quando vier o inverno, o tempo difícil, irmãos, você pode esmorecer. A nossa comunhão tem que estar boa com Deus. A formiga é sábia porque ela passa o verão todo trabalhando. Porque ela sabe que quando vem o inverno, ela está tranquila, ela está sossegada. O missionário Soares, ele diz que quando estamos bem com Deus, vem uma luta, vem um tempo difícil, irmão, você não perde a paz não, você passa aquela luta com o pé nas costas. Mas quem sabe você está enfrentando uma luta, hoje você está esmorecendo, você está abalado, você está abatido, você está aí desanimando, sinal que a sua comunhão não está boa. Então aproveite esse tempo bom que você está vivendo e busque mais a Deus. E melhore a sua comunhão. E se envolva mais na presença de Deus. Por isso que a formiga é sábia. Mas Salomão não observa só a formiga, que é um inseto. Salomão observa os coelhos também. Quem tem um coelhinho em casa de estimação aqui? Ó? Ninguém tem coelho? Alguém tem um coelhinho aí? Ninguém tem? Eu não tenho, mas eu já tive coelho. Quem já teve? Já teve? Pois bem. E não é fácil criar coelho, é fácil. Você tem que ir lá cortar capim para ele. E buscar o capim e jogar para o coelhinho lá. Não é brincadeira não, pessoal. Mas o coelho está dizendo aqui, olha, é um povo débil. Ele não tem muita inteligência, o coelho. Mas mesmo o coelho sendo fraco, sendo débil, não tem muita inteligência, o coelho tem uma sabedoria. A toquinha dele, onde é que é as casas do coelhinho? Hein? Na rocha. A casa dele não é construída na areia, é? Hein? Porque senão, quando ele vai se esconder, o predador vem e pega ele. A casa dele é na rocha. Ele sabe, poxa, a minha casinha tem que ser na rocha. Porque se vier o predador, eu estou bem abrigado aqui. E eu pergunto, irmãos, onde é que tem sido as suas construções aí? Você tem se firmado na rocha? Rocha, pastor? É, a rocha é Jesus. Você tem que se firmado na palavra de Deus? Como é que tem sido aí a sua vida espiritual? Você está alicerçado na rocha? Os seus relacionamentos? A sua vida profissional? Porque quem é sábio? Sábio é aquele que o quê? Ouve a palavra de Deus e pratica. Em Mateus 7, 24, não precisa abrir não.
está escrito lá, olha, fala do tolo e do sábio. O sábio é aquele que edificou a casa sobre a rocha. Veio o vento, veio tempestade, veio a chuva forte e não derrubou uma casa. Mas o tolo é aquele que construiu a casa sobre a areia. Na primeira tempestade derrubou ela. Você já viu a construção de uma casa? Como é que começa a construção de uma casa? Por onde? Pelo alicerce. E o alicerce tem que ser reforçado, não tem? Você vai lá, faz o buraco, coloca o concreto. Às vezes, dependendo do lugar, é pedras, aquelas rochas. E ali você constrói. Eu posso construir uma casa, chegar lá, pegar um terreno, está plano, eu começar a sentar os tijolos, sem fazer um alicerce? A casa pode ficar até bonita, não é? Só que no primeiro vento que der, caiu tudo. Ô, meu irmão, eu digo a você, construa a tua vida, a tua casa sobre a rocha. Eu pergunto hoje aqui cá para nós. Desculpa, mas quem sabe se é uma pessoa que uma hora está bem, outra hora não está? Desculpa, mas você não está ainda na rocha, você não está vivendo a palavra. Se você é aquela pessoa que qualquer coisinha te deixa mal-humorada, chateado, revoltado, magoado, ai, estou triste, estou magoado, estou chateado com isso aqui. Desculpa, irmãos, eu não estou aqui para te ofender. Longe de mim. Mas ainda a sua casa não está sobre a rocha. Pastor, o senhor sabe que eu estou passando, o senhor não está na minha pele. Nem você está na minha pele. Nem você. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Nem você sabe o que eu estou passando. Pastor, mas se eu contar meu problema, até pedra chora. Até pedra. Irmãos, eu passo lutas também. E não é porque eu passo por lutas que eu vou ficar aqui, desanimado. Baixar a cabeça. Tudo que o diabo quer é que você baixe a cabeça, fique chateado, fique magoado, ressentido. É a maior arma do diabo. Tem um livro que eu li, fenomenal. Não sou vendedor de livro não, viu, gente? Longe de mim. Eu sou pregador. Mas eu gosto de indicar bons livros que eu leio. Eu já indiquei bons livros aqui. E um dos livros que eu li, até um pastor uma vez que me indicou, eu não sei se eu ganhei esse livro, A Isca de Satanás. A isca, eu nem sei agora quem que é o... Oi? Ah lá, o senhor já leu. O pastor Alexandre já leu. John Believe. A isca, Believe, John Believe. A isca de Satanás. Tremendo. E nesse livro o autor fala que a maior arma do diabo, sabe qual é? É a ofensa. O que você encontra de gente ofendida, aborrecida, chateada dentro de igreja, não está escrito. E a Bíblia diz, pessoal, que é mais fácil ganhar uma cidade inteirinha do que uma pessoa ofendida. É mais fácil ganhar a cidade de Limeira inteirinha para Jesus, que não é fácil. É fácil ganhar uma cidade inteira do que ganhar um irmão ofendido. A pessoa ofendida fica chateada, revoltada, magoada. Cuidado, viu? Cuidado com o teu coração. Não fica brigando lixo no teu coração, não. Seu coração, de repente, pastor, estou chateado, estou magoado, dobre o joelho, Jesus, tira isso de mim. Esse sentimento não é do Senhor, não. Isso não vem de ti, não. Me limpa, Deus. Trabalha no meu coração. Cuidado. E nesse livro ele fala muito sobre ofensa, questões do coração. E ele aborda muito aquela palavra Provérbios 4, 23, que para mim é um dos textos mais fortes da Bíblia. Para mim, estou falando. Provérbios 4, 23. Não precisa colocar, de tudo que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o carro zero. É isso? Guarda a bolsa cheia de dinheiro. Guarda aquela joia cara. O que eu tenho que guardar? Guarda o seu coração. Olha para quem está do teu lado e fala, guarda o coração. Cuidado, viu? Não deixa o diabo entrar. Não dê lugar a ele, não. Mas, irmãos, você tem que ser como o coelho, voltando o texto aqui, ó. A casinha do coelho é feita onde? O esconderijo é na rocha, o abrigo dele ali. Que ele sabe que quando o predador vier, ele está protegido. Ele está protegido. Então,
Firme a sua rocha, a sua vida em Jesus, na palavra de Deus. Mas aí Salomão fala mais, ele observava muito, ó. Ele fala, versículo 26, 26 não, 27, os coelhos, escute só, os coelhos não têm o quê? Não tem rei. E contudo, eles andam como? Em bandos. Os gafanhotos, perdão, falei coelho, é o gafanhoto. O gafanhoto não tem rei, contudo ele sai em bandos e o quê? Se reparte. Gafanhoto é uma praga, não é? O gafanhoto entra numa lavoura, ele acaba com tudo. Você lembra daquela nuvem de gafanhoto? Que estava lá para a Argentina, no sul lá, e estava para entrar aqui no Brasil? E já tinha devastado colheitas lá. Aí ia entrar aqui no Brasil, aí parece que deu um vento lá, desviou. Aí eu acho que Deus teve misericórdia da gente, não teve, pessoal? Quem lembra? Mas o gafanhoto, interessante, ele não tem rei, ele não tem alguém comandando ele, é para cá que a gente tem que ir. Eles andam tudo em bando. Por quê? Porque eles sabem que juntos eles são mais fortes. Por isso que o gafanhoto se torna sábio aí. Juntos eles são o quê? Mais fortes. Agora, eu pergunto para você aqui, meu irmão, você tem procurado andar em unidade? Em comunhão? Porque tem gente que não se une com ninguém. Tem pessoas que não se unem nem com a sombra dele, não unido nem com a sombra. Ô louco, pastor. Mas tem gente que não se une. Você, mulher de Deus, se une com seu marido. Se una com seu esposo. Ó, você aqui, membro dessa igreja, se una comigo, como eu sou unido com o missionário, com o pastor Jaime, e nós somos unidos com Jesus, pessoal. Amém? A Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor é um só com Ele. Mas tem gente que é muito desunida. Temos que nos unir, pessoal, porque unidos somos fortes. Tem um ditado aí que diz assim, dividido caímos, unidos somos mais fortes. Os gafanhotos são bem unidos. E há um texto na Bíblia, até coloquei essa ontem no WhatsApp lá, ó quão bom, Salmo 133, e quão suave que os irmãos vivam em união. Como é bom, como é suave, quando uma igreja, quando os irmãos, quando os obreiros, quando os pastores, quando nós andamos unidos. Somos mais fortes. Você vê que a gente começou uma campanha às igrejas de oração e jejum pelas igrejas, pelo Brasil, não é? Você vai ver o Brasil mudar. Você vai ver em nome de Jesus o que Deus vai fazer através das nossas orações. Você vai ver, irmãos. E eu estou vendo gente, Deus está despertando a nação para orar, pessoal. Como nunca vi. Pessoas religiosas, você vê até católicos, evangélicos, gente de diversas aí, estão colocando, nós estamos orando pelo Brasil, estamos levantando um clamor pelo país, pela nação, para que dia 30 Deus abençoe, e que não haja corrupção mais nesse Brasil, que haja tempo de paz e prosperidade no nosso país. Ah, Deus vai fazer uma obra no meio disso, não vai? Porque se o povo se unir para buscar num só objetivo pelo nosso país, Deus vai abençoar o Brasil, vai virar um país de primeiro mundo. Mas, irmãos, temos que andar unidos, não temos? Tem uma passagem na Bíblia, Isaías 41, eu quero ler 6. Acho bonito. Tudo fala de união aqui, ó. Isaías 41, 6. Um ao outro, o quê? Ajudou. E disse ao teu companheiro, esforça-te. Olha para o irmão e fala, esforça-te. Esforça-te, esforça-te. Um ao outro ajudou. Um irmão deve ajudar o outro. E diz ao teu companheiro o quê? Esforça. Está caído, está desanimado? Diga, irmão, esforça-te, irmão. Deus é contigo. A vitória está chegando. O milagre vai ser grande, levanta a cabeça, irmão. Deus é com você. Um cura o outro, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, não devemos? Devemos orar. Mas é muito forte, irmão. Por quê? Devemos andar unidos. Jesus disse que uma casa dividida, o que é? Ela não subsiste, ela não fica de pé.
uma casa dividida. E tudo que Satanás trabalha é para provocar divisões, dissensões. Uma casa dividida não subsiste. Temos que estar o quê? Unidos. E os gafanhotos são sábios porque eles andam unidos, pessoal. Eles não têm reis, ele não tem quem controla, quem dirige eles, mas eles sabem, temos que andar juntos, porque juntos somos mais fortes. A Bíblia diz, o que dois ligar na terra, será ligado no céu. Forte, né? Um sozinho derruba 1000, mas dois derruba o quê? 10.000. Está na palavra. Se um derruba 1000, dois era para derrubar 10.000, não era? Um derruba 1000, dois era para derrubar 2.000. Mas a palavra diz que dois derruba 10.000. Porque unidos somos o quê? Mais fortes. Se una, não fique isolado. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele está procurando seus próprios interesses. Todo aquele que se isola. Ah, estou isolado, quero conversa com ninguém, quero ficar longe, quero ficar distante e tal. Esse aí está procurando os seus próprios interesses. Fuja desse tipo de gente que só quer ficar isolada. Pregador quer ficar só isolado. Não, e tal, agora tem meu pensamento e tal. Ele está procurando dividir, daqui a pouco ele está dividindo. Daqui a pouco ele está fora. Porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, porque gosto muito da igreja, mas não concordo com isso, com aquilo. Misericórdia, irmãos. Já está se isolando, está procurando seus próprios interesses. Então o gafanhoto é assim, ele é o quê? Unido. Mas o que mais? A aranha, que se segura com as mãos. Já pegou uma aranha com a mão aí? Misericórdia, pastor. A aranha que você pega ela com as mãos, não é forte, se pendura lá, mas ela o quê? Onde é que a aranha aparece? Nos palácios dos reis. O que eu aprendo com a aranha? A aranha é um inseto tão fraquinho, né? Com uma pisadinha você vai lá, matei. Não é assim? Mas a aranha é sábia, porque ela entra em lugares que você não imagina. Ela entra até no palácio dos reis. Imagina no palácio. Quem já entrou no palácio? Palácio de Buckingham. Lá onde morava a rainha, né, Elizabeth. Agora é o rei Charles. Imagine um palácio para entrar num palácio. Qualquer um entra num palácio? Hein? Eu ia falar do Palácio da Alvorada, onde mora o presidente, é isso? É Alvorada? Me ajude. É fácil entrar lá, pessoal. Não é fácil entrar, meus irmãos. Num palácio se preza muito pela segurança. E não é só segurança, é organização, limpeza. E a aranha é tão usada que ela não quer nem saber. Ela aparece lá no palácio. E ela vai lá. Ela é ousada. E o que eu aprendo aqui com a aranha? Você tem que ser ousado. Porque toda pessoa ousada, ela é determinada. E ela chega a lugares onde muitos duvidam, pessoal. E tem coisas da nossa vida que, se você quiser, você tem que ser ousado. E você tem que orar para Deus colocar ousadia dentro de você também. Porque se você não for ousado, você fica parado, estagnado, estacionado. Seja uma pessoa ousada. Ore a Deus, Deus me dá ousadia. Eu, como pregador, eu oro, Deus me dá ousadia para pregar a tua palavra. Ousadia, Deus. Tira o medo. Tira o medo. Tira, a insegurança. Me dá ousadia. O comerciante, o empresário, Deus, me dá ousadia, Deus, para investir, para crescer, para ver onde que precisa ali, crescer a empresa, o meu negócio, me dá ousadia. Tem gente que fica parada, não é ousada. E quem é ousado, eu disse que a pessoa é determinada. Não fique se sentindo o tadinho, o coitadinho. Ai, pastor, eu não posso, eu não consigo. Quem sou eu para ocupar aquela posição? Quem sou eu para ocupar aquele lugar? Quem sou? Irmão, você é um filho de Deus. E quando, irmão, se tem sabedoria, se tem ousadia também. Então Salomão aqui ele fala, olha,
Precisamos aprender com esses animais aqui. Quem? A formiga. Ela é sábia. Apesar dela não ser forte, a formiga, ela trabalha no verão todo. Tempo bom, para que quando vier o inverno ela está tranquila. Os coelhos, que é um povo débil, não tem inteligência, mas ele esconde, a casinha dele é lá na rocha. Aprenda com o coelho. Coloque a sua vida na rocha. Palavra. Os gafanhotos. O que tem um gafanhoto? O gafanhoto que não tem rei é um inseto fraco. Mas eles andam tudo junto, tudo em bando. Porque eles sabem que são mais fortes. As aranhas. Você pega aqui com a mão e você encontra dentro dos palácios. A aranha é ousada, ela é intrépida. Irmãos, a ausência de medo. Seja uma bênção. Quem me entendeu, diga amém. Quem quer aqui a sabedoria de Deus para a sua vida? Vamos orar para Deus nos dar sabedoria?